estudar a palavra do Senhor, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 1. Nós vamos iniciar hoje uma nova série de estudos, agora das cartas de Gálatas e Efésios. E iniciaremos nessa manhã por Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. Diz assim, Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos que da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para a sua graça, revelar-me seu filho a mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração e que fale conosco mais uma vez nessa manhã. Pai, obrigado por esse tempo de festa, porque estamos na casa do Senhor, e na casa do Senhor é lugar de festa, porque há a presença do Senhor, e a presença do Senhor, ela enche o nosso coração, ela fala conosco, meu Deus, e em volta da Tua palavra, que agora vamos nos assentar, eu lhe rogo isso, que o Teu Espírito Santo comunique ela de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Dá-me graça do Senhor para transmitir essa palavra, pois eu dependo de Ti inteiramente, e é assim que eu lhe oro, e Deus, e lhe peço, que todo qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra, meu Deus, do coração daqueles que estão conosco aqui no templo, ou daqueles que estão conectados conosco, Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, repreenda, meu Pai, que estejamos todos conectados ao trono da graça, para recebermos do alto aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que eu lhe oro no nome poderoso de Jesus, amém. Pode se sentar, querido. Essa carta, essa epístola aqui aos Gálatas foi escrita
provavelmente ali no ano 49 a.C., pouco tempo antes do Concílio de Jerusalém, que aconteceu no ano 50 depois de Cristo. Ela é provavelmente a carta mais antiga que Paulo escreveu. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele, depois se converteu, e nós veremos aqui alguns detalhes a respeito disso, realizou algumas viagens missionárias, pregando o Evangelho, e por onde ele foi plantando igrejas, na primeira, na segunda, na terceira viagem, e posteriormente ele escrevia aos irmãos, escrevia cartas aos irmãos para fortalecer a fé dos irmãos, para edificar ali a fé dos irmãos, para animar a fé dos irmãos, porque o contexto histórico aqui era um contexto de perseguição aos cristãos, e também para orientar e para corrigir algumas coisas que chegavam ao conhecimento dele, como lá a carta aos Coríntios, onde ele vai corrigir lá o comportamento daquela igreja, a respeito ali da participação da Santa Ceia, onde alguns estavam preterindo a outros, estavam ignorando os irmãos. Nessa carta aqui aos Gálatas, ele vai escrever alguma coisa bem pessoal, alguma coisa bem específica, melhor dizendo, que estava acontecendo ali naquela igreja, naquele momento. Trata de essa situação, não somente na igreja ali dos Gálatas, mas em toda aquela região ali. E a despeito, mas de repente você vai se perguntar, pastor, qual que é a relevância disso para hoje, para as nossas vidas? Já que Paulo escreveu uma coisa tão específica para uma igreja lá, querido, mas a palavra do Senhor ela é viva, e ela é sempre útil. Não existem palavras inúteis na Bíblia, e essa mensagem ela é uma mensagem eterna, e ela faz todo sentido para o nosso tempo de hoje, para a nossa realidade. Por isso essa advertência a gente tem que trazê-la conosco hoje, porque ela é muito útil para a nossa vida aqui hoje. Ela realmente, durante aí os tempos da história, ela desempenhou um papel muito relevante, essa epístola aqui aos Gálatas, além de ter sido prontamente incluída no cânon sagrado. O cânon, que é a Bíblia, ele foi fechado. Muitos outros livros, registros históricos, cartas, escritos, existiam na época que o cânon sagrado foi formado. Não eram apenas esses livros e essas cartas que existiam de registros, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus e direcionados por Deus, reuniram em um compêndio de livros, em apenas um livro, todos aqueles livros que haviam escritos, e entenderam que eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Então, todos os livros e cartas que constam hoje na sua Bíblia, na nossa Bíblia, elas foram identificadas como livros inspirados pelo Espírito Santo. E essa carta aos Gálatas, sim, foi inspirada pelo Espírito Santo e serviu de muita utilidade ao longo da história da igreja, porque, por exemplo, em um momento que a igreja começou a se desviar de princípios da palavra do Senhor e foi se afastando, até que chegou um momento que Deus, pela sua infinita misericórdia, tocou no coração de homens que ardiam o coração pela verdade, que queriam viver o evangelho verdadeiro. E essa carta aqui foi uma das que influenciaram, por exemplo, Martinho Lutero e outros reformadores a se posicionarem no tempo da Idade Média para poder dizer, olha, a igreja se desvirtuou da palavra da verdade, porque o conteúdo da Bíblia é diferente daquilo que vocês estão falando, daquilo que vocês estão praticando dentro da igreja, é diferente. Então realmente ela é uma carta extremamente inspirada pelo Senhor e de uma utilidade muito grande. O desvio doutrinário aqui, nesse tempo, não foi apenas uma ideia errônea daquele século, mas é algo que ainda hoje nós vemos presente no nosso tempo. Ainda hoje há igrejas que pregam o cumprimento da lei mosaica e de guardar alguns costumes judaicos como elemento da participação do culto cristão, da nossa fase hoje, da idade da graça, o que realmente não tem fundamento bíblico algum isso. Nós vemos que o fermento do legalismo, ele ainda hoje tem permeado algumas igrejas. Muitos há que ainda anunciam que para ser salvo é necessário a fé em Cristo, mas é necessário alguma outra coisa a mais, alguma outra ação, algum outro tipo de obra.
E nós veremos que nessa carta aqui o apóstolo Paulo vem defender que não. A salvação em Cristo ela é unicamente pela fé. Unicamente pela fé. A fé em Cristo Jesus é o único elemento da nossa salvação, da vida eterna que o Senhor Deus nos propõe. Nós vemos que certas práticas do judaísmo, elas são consideradas, têm sido consideradas como meio de edificação para algumas igrejas do nosso tempo. Nós vemos algumas igrejas adotando alguns símbolos, por exemplo, como o véu. Algumas igrejas adotando réplicas de candelabro, réplica de arca da aliança, e introduzindo esses símbolos judaicos ao culto cristão, como se isso fosse trazer um ar de santidade a mais, ou um ar de uma edificação espiritual maior. Isso não tem embasamento bíblico, queridos. Isso não tem embasamento bíblico algum. Essa simbologia, trazê-la para o nosso culto, não tem propósito e não tem utilidade alguma, porque hoje, no tempo da graça que nós vivemos, a salvação é somente através de Jesus Cristo, e o nosso culto, e a nossa adoração e a nossa devoção deve ser dada somente a Ele. Mas ao lado disso, nós vemos que o diabo ele trabalha de uma maneira incessante para tentar parar a igreja do Senhor. Ele se utiliza ao longo da história de estratégias. Quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que ele utilizou sempre de duas estratégias. Sempre. Duas estratégias. Uma delas, a perseguição. Ele utiliza a perseguição para tentar parar a igreja do Senhor. Lá desde o primórdio, a começar de Atos capítulo 8 ali, onde vemos a perseguição aos cristãos da igreja em Jerusalém, começando até os dias de hoje, ela acontece, ela é real. Nós sabemos que há alguns locais, alguns países onde não se tem essa liberdade que nós temos hoje, que nós temos aqui, de abrir uma Bíblia, de ter uma Bíblia, de estudar a Bíblia, não se tem, por conta da perseguição aos cristãos. Essa é uma das estratégias do inimigo. E uma outra estratégia, que quando ele percebe que ele não consegue fechar a porta da igreja, e a porta, eu digo a porta física da igreja, quando ele percebe que ele não consegue fechar a porta física da igreja, ele entra por ela. Ele entra por ela e tenta contaminar a igreja com falsas doutrinas. São essas duas estratégias. Então, onde não há a perseguição, ele vai utilizar da outra estratégia, que é tentar entrar por dentro da igreja mesmo, sabe? De uma maneira bem sorrateira, bem sutil, bem imperceptível, para disseminar dentro da igreja falsas doutrinas. E essa aqui foi uma falsa doutrina que se levantou naquele tempo. E aí, mas ele também, nós vemos o agir dele de uma maneira que ele vai modificando. Nosso inimigo ele é ardil, ele é astuto. Nesse tempo aqui nós vemos que a falsa doutrina era algo mais que estava sendo acrescentado ao evangelho como meio de salvação. Hoje nós vemos que o diabo no nosso tempo de hoje mudou a forma de agir. Recentemente nós vemos um movimento agora no sentido contrário, onde se afirma que basta crer em Deus, basta crer em Jesus, basta ter a fé colocada em Jesus como forma de salvação, mas que não é necessário obedecer totalmente os princípios da Bíblia. Percebeu como é que ele muda a forma dele de agir? Lá no passado ele disse, olha, é necessário Jesus e mais alguma coisa. Hoje ele está dizendo, tá bom, fique com Jesus, mas não é necessário obedecer tudo o que ele fala. Não é necessário obedecer todos os princípios da Bíblia. Você pode dizer que crê em Deus, que acredita em Jesus, que a sua fé está posta nele, mas não precisa de seguir tudo que está escrito, com todo esse rigor. Não, você não precisa disso. Sabe, querido, isso é a estratégia do diabo para o nosso tempo de hoje, para desvirtuar o homem da palavra do Senhor. Muitos aceitam a Cristo como Salvador, mas se recusam a aceitá-lo como Senhor das suas vidas.
Porque é uma diferença muito grande. Aceitar a Cristo como Salvador significa a pessoa reconhecer, ou ela ter a consciência de que existe um céu e de que existe um inferno. A ter a consciência de que existe um mundo espiritual além desse mundo físico que nós podemos tocar, que nós podemos ver. As pessoas têm consciência disso. Todos têm consciência disso, de que existe uma realidade espiritual. E muitos querem o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Se perguntar a qualquer pessoa fora da igreja, as pessoas têm consciência, o inferno é um lugar ruim, não quero ir para lá não, quero ir para o céu. Todos desejam ir para o céu. E por isso eles falam, não, eu recebo Jesus, eu quero Jesus na minha vida. A salvação, todos querem, mas se submeter a Cristo como Senhor das suas vidas, nem todos aceitam. Porque a diferença está justamente de que quando eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, significa que eu reconheço que eu estou debaixo da autoridade de alguém. E o servo, ele não faz aquilo que ele quer. O servo, ele não faz aquilo que ele quer, porque ele reconhece a autoridade do seu Senhor sobre a sua vida. Sabe, reconhecer Jesus Cristo como Senhor da nossa vida é nos submetermos à sua palavra, nos submetermos aos princípios da sua palavra. E uma ideia errônea, na verdade enganosa, uma artimanha enganosa que o diabo tem utilizado, é justamente de enganar as pessoas para dizer, não, mas se você receber a Ele como Senhor, você vai se privar de um monte de coisa, você vai deixar de aproveitar um monte de coisa, quando na verdade é o inverso. Nós veremos aqui que esse monte de coisa que o diabo fala, na verdade é o pecado, que escraviza, que destrói, que amarra, que prende e impede o homem de viver uma vida abundante na presença do Senhor. Quando o homem entrega o coração a Jesus e aceita cumprir os princípios da palavra do Senhor, ele percebe o quanto que a vida dele melhora, o quanto que faz bem o cristianismo na nossa vida, o quanto que faz bem, sabe, o quanto ele melhora a nossa vida, a palavra do Senhor que produz vida. Aqui nos versos de 1 a 8, aqui nós vemos o apóstolo dizer a respeito de qual evangelho cremos. Ele vem trazer esse questionamento aqui para levantar isso para os irmãos. Qual evangelho vocês estão crendo? É sempre necessária a convicção acerca da nossa fé, porque a insegurança e a instabilidade, eles são males que minam a fé, minam os fundamentos doutrinários que nós temos que ter na palavra do Senhor e promove desvios por caminhos tortuosos. Primeira palavra de Paulo dirigida aqui aos irmãos da Galácia é uma advertência justamente acerca do risco que eles estavam expostos naquela região ali, a respeito dessa doutrina dos judaizantes que estavam entrando para dentro da igreja e corrompendo e desvirtuando a verdade da palavra do Senhor. Nos versos 1 e 2 aí, volte os seus olhos por favor, o apóstolo ele vem fazer referência a ele e aos seus leitores. Ele vem dizer, olha, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A Galácia era uma província ali da Ásia, que atualmente corresponde à área central ali da Turquia. Ela foi visitada pelo apóstolo Paulo, essa região, nas 3 viagens missionárias que ele fez, registradas lá no livro de Atos, que está o registro ali das viagens do apóstolo. Foi realmente uma região que foi evangelizada por ele, e ali foram estabelecidas igrejas formadas por judeus e também por gentios. Na Bíblia, quando você lê a palavra gentil, se refere a todos aqueles que não são judeus. Judeu é judeu. Quem não é judeu, o resto do mundo, a referência que se faz dele é gentil. Quando Jesus Cristo é assunto aos céus, ele dá uma ordenança aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, Atos capítulo 1, até que dos céus sejais revestidos, Atos 1:8, até que dos céus sejais revestidos pelo Espírito Santo. E depois era para fazer o quê? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até
aos confins da terra. Ou seja, a mensagem do Evangelho era para todos. A mensagem do Evangelho não era somente para o judeu. Quando o apóstolo Paulo sai a pregar durante ali as viagens missionárias, acompanhado pelos irmãos que com ele estiveram, como Barnabé na primeira viagem missionária, judeus foram se convertendo ao cristianismo e também não judeus. As pessoas foram recebendo essa mensagem, a mensagem das boas novas de Cristo Jesus, e percebendo que isso fazia sentido para a vida delas, que havia um vazio dentro do coração e que era Jesus que preenchia esse vazio do coração. E começou a reunir esses irmãos na fé em Cristo, grupos de judeus e grupos de não judeus agora vivendo em comunhão dentro da igreja, reunidos. Foram estabelecidos assim irmãos judeus e não judeus, gentios, dentro da igreja. Porém, aqui faltava aos irmãos da Galácia uma firmeza doutrinária, porque eles começaram a ser ali influenciados pelos judaizantes. Os judaizantes, eles eram judeus de sangue, convertidos ao cristianismo, que aceitaram a mensagem de Cristo, mas que eles defendiam que, além de Cristo, era necessário guardar a lei mosaica e os costumes judaicos para serem salvos. Judeu é judeu. Judeu tem os seus costumes, os judeus tinham a lei que eles seguiam, a lei mosaica, e não somente os 10 mandamentos, quando a gente fala de lei mosaica, um monte de outras leis que foram criadas por eles próprios, que não estão na Bíblia. Foram criadas por eles próprios, mas que não veio da parte de Deus, como os 10 mandamentos vieram entregues a Moisés, lá no Monte Sinai. E esses judaizantes, eles defendiam de uma forma muito ardente isso, que era necessário Jesus e mais, guardar a lei mosaica e mais, seguir os costumes judaicos, para que os gentios também obtivessem salvação. E eles começaram a disseminar isso entre os irmãos, entre as igrejas, às quais o apóstolo Paulo havia pregado. Ele visitava a cidade, pregava o evangelho, pessoas se convertiam, ele ensinava a doutrina da palavra do Senhor, seguia para frente viagem e atrás dele vinham os judaizantes para poder contaminar a mensagem da verdade que ele havia pregado. E era isso que estava acontecendo nesse tempo aqui. De acordo com os judaizantes, os gentios precisavam primeiro se tornarem judeus para depois serem salvos. Olha como é que o diabo ele é astuto, como é que o diabo ele trabalha. Esses legalistas afirmavam ter crido no evangelho, mas insistiam que além do evangelho era necessário guardar a lei e as tradições. E isso provocou muita confusão nas igrejas da Galácia, e não somente da Galácia, em toda a região ali, que esse assunto chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta aqui para poder alertar e corrigir os irmãos a respeito disso, mas esse problema não se restringiu ali à Galácia. Isso criou um volume tão grande de perturbação dentro da igreja do Senhor, que foi necessário a cúpula da igreja, lá em Jerusalém, os apóstolos e os anciãos da igreja que estavam em Jerusalém se reunirem para poder decidir a respeito disso. Isso pulverizou essa doutrina judaizante dentro da igreja, que o apóstolo Paulo foi um dos grandes defensores que se posicionaram para poder dizer, não, Cristo é suficiente. E Atos capítulo 15 vai registrar justamente essa reunião, chamada Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos e os anciãos da igreja se reuniram em Jerusalém para poder decidir sobre esse assunto aqui, que o apóstolo já havia se posicionado. A salvação, é necessário Jesus e mais alguma coisa? É necessário Jesus e a circuncisão? Por exemplo, esse grupo aqui defendia a circuncisão. Os homens gentios que não eram circuncidados, porque a circuncisão era um costume judaico. Não, o homem precisa de circuncidar para ter a salvação. Ele precisa de Jesus e da circuncisão também. Então esse assunto precisou da igreja reunir e decidir. E foi decidido que a salvação ela é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Porque se for preciso mais alguma coisa além da fé em Jesus,
está se anulando completamente a obra de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário vai ser anulado, porque se precisa dele mais de alguma coisa, significa que o sacrifício foi incompleto, e não. E graças a Deus eles se posicionaram dessa maneira, e essa verdade foi a verdade que prevaleceu, e a partir ali de Atos capítulo 15, foi comunicado a todas as igrejas a respeito dessa decisão, que os apóstolos haviam decidido que para a salvação era necessário unicamente a fé em Jesus Cristo. Mas além da mensagem falsa que estava sendo dita, propagada dentro da igreja do Senhor, além disso, esses judaizantes ainda se ocupavam de falar mal do apóstolo, para dizer quem é esse que está vindo falar alguma coisa contra a lei mosaica, quem é esse, tentar descredibilizar a pessoa do apóstolo e a sua mensagem. E aqui no início do capítulo 1, no primeiro verso, ele vem dizer justamente quem é ele: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ele vem dizer: olha, a minha palavra não é da parte dos homens, não é da parte dos homens, eu não estou aqui defendendo uma filosofia, uma teoria, não, eu estou aqui para poder pregar algo de Deus. A palavra não veio por intermédio de homem, foi por Jesus Cristo e por Deus o Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ele vem apresentar a sua credencial, ele vem dizer: olha, eu fui chamado a esse ministério, foi pelo próprio Deus, e me conhecia desde o ventre da minha mãe, ele já sabia. Dos versos 3 ao verso 5 aqui, ele vem fazer a saudação à igreja do Senhor ali, vai dizer: graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Ele vem do 3 ao 5 aqui, ele vem desejar a graça e a paz sobre a vida dos irmãos. Primeiro a graça, porque o homem ele só tem paz no coração pela graça de Deus. O homem ele só tem paz verdadeira no coração quando ele recebe a Cristo. O homem ele pode ter muitos bens, ele pode ter uma família amável, ele pode ter filhos excelentes, ele pode ter amigos excelentes, mas eu costumo dizer que Deus nos criou com um defeito de fabricação, faltando uma peça aqui dentro. Deus criou o homem assim, faltando uma peça aqui dentro, e essa peça é justamente Jesus Cristo, que na hora que ela entra, ela encaixa dentro do coração do homem, aí agora tudo passa a funcionar de maneira correta, ele passa a enxergar e entender a vida, o real sentido, o real propósito da vida. O homem ele pode desfrutar de todos e de qualquer bem ou coisas boas que a vida pode dar, como uma deliciosa viagem, como ter patrimônio, como ter qualquer coisa, mas se ele não tiver Jesus Cristo no coração, vai estar faltando alguma coisa. Ele é infeliz, ele vive a vida de uma maneira com desassossego, ele não tem paz verdadeira, ele vive inseguro, ele tem os seus receios, ele tem os seus medos, as suas fraquezas, e isso o perturba. Mas quando Jesus Cristo entra no coração do homem, agora ele tem paz. Agora ele consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque ele sabe que ele tem um Deus que cuida da vida dele, um Deus que trabalha por ele, um Deus que o sustenta, um Deus que o provê, um Deus que realmente está com ele todos os dias. Quantas pessoas se sentem sozinhas no meio da multidão? Quantas pessoas se sentem isoladas, mesmo tendo tantas pessoas em volta? Quando Jesus Cristo entra no coração, é o exército de um homem só. Você pode estar sozinho fisicamente, mas você sabe que o Senhor está contigo. Você não precisa temer, você não precisa ficar preocupado com o amanhã, porque o Senhor é que realmente nos garante a graça. Isso é a maravilhosa graça de Deus. Foi pela vontade do nosso Deus que Jesus Cristo se deu por nossos pecados. Sabe, a gente está... Daqui a pouco, né, já vai ser a Páscoa cristã, vamos comemorar a Páscoa cristã, e muito se tem uma ideia equivocada por muitos, de que olham na Páscoa a respeito da morte, da crucificação de Jesus, olhando Jesus como um coitado.
Jesus como alguém que que é coitado porque foi traído, porque foi abandonado, porque estava sozinho, porque tomaram ele, porque os homens maus é que o pegaram, os homens maus é que o crucificaram, os homens maus é que o maltrataram, e Jesus não teve como se defender disso. Não, querido, não é isso. Não é isso. Foi Jesus Cristo que se deu por nós. Foi Ele que se deu. Não tomaram Ele, não prenderam Ele, porque no momento em que foram prender, nós lemos isso lá em Mateus capítulo 28, quando eles vêm para poder prender Jesus, e que um dos seus discípulos tira da espada e ainda decepa uma das orelhas de um daqueles soldados. Jesus imediatamente fala: ei, pera lá, guarda a espada, guarda a espada. Ninguém veio aqui para poder me prender e para poder me levar à força, não, é eu que estou me dando. E Jesus ainda fala: ou vocês não pensem que eu poderia orar ao Pai e Ele enviar uma milícia de anjos aqui para poder aniquilar todo mundo. Jesus poderia ter feito isso, mas Ele se deu, Ele se entregou por nós, para realmente morrer na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo, lá em Apocalipse, vai dizer que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, formar essa terra, criar o ser humano, Ele já sabia que Ele criaria o homem santo, sem pecado, mas que em algum momento esse homem se rebelaria contra ele, o pecado entraria no seu coração, ele se desconectaria de Deus, viveria afastado do Senhor, e Deus já estabeleceu qual que seria a forma de reconectar o homem a Ele novamente, que seria através de Jesus Cristo. Por isso que vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, que foi morto, que se deu, que foi entregue por nós, antes mesmo da fundação do mundo. E Ele veio para quê? Para nos resgatar. E ser resgatado desse mundo não significa ser tirado dele, significa não ser escravo dele. O pecado, ele tem esse poder de escravizar o homem. A Bíblia diz que um abismo chama outro. Um buraco chama outro. E o pecado é desse jeito na vida do homem. Desse jeito. Um pecado vai atraindo o outro. Se não houver arrependimento e conversão e mudança de direção, isso não tem fundo. Esse buraco não tem fundo. Um grande exemplo que nós percebemos isso de uma maneira bem nítida e natural é o trabalho da Missão Vida com moradores de rua. Ali a gente pode ver o que o pecado faz na vida do homem. Ninguém em sã consciência, ninguém em uma vida sem pecado acorda algum dia e fala assim: eu vou morar na rua. Eu quero ir para a rua. Vou morar na rua. Ninguém acorda e fala isso: eu quero morar na rua porque a rua é boa. Não, a rua é um péssimo lugar. Se você perguntar a qualquer morador de rua se a rua é um lugar bom para ficar, ele vai falar: não, a rua é um péssimo lugar. Agora, como é que uma pessoa chega numa situação dessa? Porque vai permitindo o pecado no coração. Aí começa um buraco atrás do outro. Começa de repente com uma prática de uma bebida alcoólica, aquilo vira um vício, aquilo às vezes se torna, às vezes vem o vício de drogas sintéticas, às vezes não, às vezes é puramente o álcool. Ele começa agora um problema conjugal, dentro de casa a coisa está ruim, com os filhos, com a mulher, sabe? E aí o diabo vai aumentando o grau, vai aumentando a dose, agora já não consegue mais viver bem socialmente, a coisa já não está dando certo mais, a ponto que chega a um nível de destruição tão completa na vida da pessoa, que ele cai, o diabo consegue convencê-lo de que a rua é melhor do que a casa dela. Aí a pessoa sai de casa e vai morar na sarjeta, e vai morar na rua. E aí você vai vendo dia a dia o diabo ainda mais destruindo a vida da pessoa, destruindo e destruindo. Isso é o quê? Isso é uma amarra, querido. A mendicância é uma entidade maligna que aprisiona a pessoa. Maligna, do fundo do inferno. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Por vezes ele não vai matar, mas ele vai destruir, ele vai arruinar a vida da pessoa. E você vê um homem na mendicância ali, e é só Jesus Cristo que pode mudar isso na vida da pessoa, mas ninguém.
Essa casta demoníaca é só Jesus Cristo, é só o poder do Senhor para poder libertar a pessoa disso. Agora é fácil? Não. Nós vemos lá o trabalho da Missão Vida. Quantos internos começam o projeto e depois abandonam? Quantos internos começam e depois têm recaída? Porque isso é difícil, porque o pecado, ele escraviza. O pecado, ele aprisiona a vida do homem, realmente para impedi-lo de viver a vida abundante que Cristo tem para nós. Os crentes aqui, a partir do verso 6 ao verso 9, o apóstolo vai dizer a respeito da insegurança dos crentes da Galácia. Ele vem falar do enaltecimento do evangelho da graça, e logo na sequência, versos 6 e 7, ele vem utilizar uma expressão, que ele disse: olha, eu estou impressionado com vocês. Ele utiliza maravilho-me. Em outra versão, de repente, vai dizer: eu estou impressionado com vocês. Como é que vocês mudaram do evangelho para outro? Como é que vocês abandonaram o ensinamento que eu deixei para vocês e agora estão seguindo outra diretriz? Que mudança rápida, espantosa é essa? Ainda havia esperança para aquele povo, e por isso que o apóstolo escreve essa carta, justamente para poder orientá-los, querido. E aqui a gente tem que colocar um ponto de exclamação. Eu quero colocar esse ponto de exclamação para chamar a sua atenção, que é mais difícil identificar uma pequena alteração da verdade do que uma mentira. É mais difícil você identificar uma mensagem, uma verdade alterada do que uma mentira. Uma mentira, a gente gosta de adjetivar as coisas, e às vezes a mentira a gente adjetiva, era de cabeluda, né? Ah, isso é uma mentira cabeluda, isso está na cara que é uma mentira, que isso é uma inverdade. Essas daí são fáceis de perceber, mas uma verdade alterada é mais difícil, e é justamente aí que mora o perigo, da gente entender e visualizar isso. Os judaizantes aqui, eles estavam distorcendo a verdade, dizendo que era necessário Cristo e só mais alguma coisa, mas era mentira, disfarçada, sabe? Embora afirmassem segui-lo aqui, estavam defendendo coisas que anulavam a obra de Cristo na cruz do Calvário. Tenha cuidado, querido. Tenha muito cuidado, porque há sempre pessoas que distorcem as boas novas do Evangelho. O diabo, querido, ele não tira férias, o diabo não tem final de semana, ele não emenda feriado. A Bíblia diz que ele trabalha incessantemente ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Fique esperto. Tenha cuidado com as pessoas que dizem que precisamos mais do que a fé em Cristo para a salvação. E tenha cuidado também com aqueles que dizem que não é necessário a obediência a todos os princípios da Bíblia. Tenha muito cuidado, sabe? Passar por o outro evangelho significa passar também para o evangelho nenhum. Tenha muito cuidado. O evangelho das boas novas é somente um, é Cristo Jesus. É a salvação em Cristo Jesus. Na realidade aqui eles estavam na iminência de adotarem aqui uma outra doutrina, de contaminarem realmente, sendo contaminados aqui pelo ensino desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses portadores da mensagem do cão, que levanta para poder perturbar a igreja do Senhor. E o apóstolo, de uma maneira muito enfática, nos versos 8 e 9, ele vem dizer uma palavra anátema. Volte seus olhos aí. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí ele repete de novo: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema significa maldito. Seja maldito aquele que está trazendo uma outra mensagem, diferente da mensagem de Cristo, diferente da palavra da verdade, seja maldito. As pessoas, queridas, elas são facilmente arrastadas para longe do Evangelho, pela reputação, às vezes, de certos falsos mestres. Muitos têm sido atraídos, e o falso mestre, os falsos ensinadores, será sempre pessoas de um excelente
de uma excelente comunicação, de uma excelente oratória, sabe, de um excelente poder de persuasão, serão sempre excelentes nessa área. Terão sempre habilidade demais para poder falar, para poder convencer, sabe, para poder cativar as pessoas, cativar a atenção, ganhar o coração das pessoas. Por isso que é muito difícil identificar, porque às vezes a pessoa de 10 verdades, ela fala 9,5 verdade, mas essa metade que não é verdade pode te levar para o inferno. Pode ser a porta do diabo para poder te afastar completamente da palavra do Senhor. Um navio que saía aqui do porto de Vitória, cheio de minério de ferro, que passa aqui na nossa porta, com destino à China, se ele mudar 1 grau na direção dele, ele vai para outro lugar. Ele vai para outro lugar. Ele não chega no destino dele. Se ele mudar só 1 grau, ele não chega no destino dele. O diabo só quer mudar 1 grau na sua vida, para poder te desvirtuar completamente da palavra da verdade. Hoje, quando nós olhamos para trás, pelo o retrovisor da história, para vermos o movimento da reforma protestante, naquele tempo, o que a igreja estava fazendo? A igreja estava vendendo terreno no céu. A igreja estava vendendo o perdão, vendendo por dinheiro mesmo. Você vinha da igreja e comprava o perdão, comprava o seu passaporte, a salvação, o passaporte para o céu. Hoje nós olhamos e falamos, isso é um absurdo, isso é uma mentira cabeluda. Como que esse pessoal chegou a acreditar nisso? Como que era possível a igreja chegar num ponto desse? Mas ela começou lá atrás, devagarzinho. Foi há muitos anos atrás. O diabo, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Começou lá atrás a desvirtuar aos poucos. Desvirtuou, até que chegou nesse absurdo da igreja vender o perdão. Você imagina só você trazer o seu dinheiro para comprar o perdão dos seus pecados? Você trazer dinheiro para falar, não, eu quero morar no céu. Quanto que é? O cheque eu vou fazer o Pix. Quanto que é o Pix para o céu? Você imagina se isso faz sentido? Mas isso é o poder do engano do diabo, querido. 1 grau só que ele quer mudar na sua vida. Só 1 grau. Os homens não podem conferir autoridade à palavra da verdade. É a verdade da palavra que confere autoridade aos homens. Sabe, o conteúdo, grave essa frase. O conteúdo é mais importante do que o pregador. O conteúdo é mais importante do que o pregador. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. E hoje a gente tem vivido um tempo que, pela internet, a gente vê muita gente bacana, bonita, cheirosa, falando muita coisa. E tem muito crente indo atrás de baboseira. Infelizmente. Acreditando em umas palavras que misericórdia. E por que você fala isso, pastor? Porque a gente vê, às vezes, compartilhando a mensagem de um e de outro aí, que fala, Jesus amado, tem misericórdia. Senhor, nos ajude. Sabe, querido? A mensagem é mais importante do que o mensageiro. O conteúdo é muito mais importante do que o pregador. Muita gente importante desvia. Quando nós vemos na vida da história recente da igreja, grandes pregadores do evangelho se afastaram da verdade da doutrina. Grandes pregadores. E levaram muita gente da igreja com eles. Por quê? Porque eles estavam com os olhos no pregador e não com os olhos na mensagem. Isso é um risco muito grande, que a gente tem que estar muito alerta. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Eu costumo dizer que o homem é extremamente vulnerável. A gente é extremamente vulnerável em relação às artimanhas do diabo, querido. Em relação aos enganos de Satanás. Às vezes a gente se acha forte demais, se acha capaz demais, fala, não, eu não caio nessa lorota, não. Não, por isso aí eu não sou enganado. Querido, a gente é muito vulnerável às artimanhas do diabo.
Você imagina só que o diabo, um dia, Satanás era um anjo de luz, estava no céu, ministrava diante do trono de Deus, mas um dia ele deixou a maldade entrar no seu coração, lá no céu. Ele desejou ser maior que Deus, ele desejou sentar-se no trono de Deus, ele corrompeu o seu coração. E a Bíblia diz que ele convenceu 1/3 dos anjos do céu a fazerem um motim contra Deus. Você imagina só isso? 1/3 dos anjos do céu, a lábia, ele enganou 1/3 para promover um motim no céu. E Deus colocou ordem nesse negócio. Para colocar ordem, Deus foi lá e abriu a porta e falou: todo mundo para fora. Quando o diabo foi deposto do céu, foi despejado do céu, ele não veio sozinho. 1/3 dos anjos do céu ele arrastou com ele. 1/3. Apocalipse capítulo 12, verso 4. A sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, os quais lançou sobre a terra. 1/3. Agora, se o diabo conseguiu convencer os anjos do céu a se rebelarem contra Deus, ele conseguiu convencer uns anjos do céu a se desvirtuarem de Deus. Você imagina a gente? Você imagina o tanto que a gente é vulnerável, que a gente que é pecador, que o pecado nasce no nosso coração, a gente carrega o pecado no nosso DNA. Você não precisa de ensinar um menino a bater no outro, uma criança de 1 ano a morder a outra. Você não precisa. Isso já nasce com a gente. Só muda o grau, da violência. Uma criança morde a outra. Um adulto violenta o outro. Causa mal, fere, mata. E tantos outros males que nós vemos. O pecado, ele não tem limite. Ele não tem fim na vida do homem. Você imagina só, então, a gente que está sujeito a isso tudo. Como que a gente é vulnerável ao engano do diabo? De uma maneira sutil, levanta pessoas bonitas, bacanas para poder falar, mas vai mudando aos poucos a mensagem, até te desvirtuar completamente do caminho do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente fique sempre alerta e atento a isso, e não se entregue a esse engano, A partir do verso 10 aqui, agora até o verso 24, o apóstolo vai falar sobre as características de o verdadeiro pregador da palavra do Senhor, do homem e da mulher de Deus que realmente tem que ter, para poder pregar, anunciar a mensagem do Evangelho. Ele começa a dizer do verso 10 ao 12 que ele não procura agradar aos homens. Essa deve ser uma das virtudes, a qualidade daquele que anuncia o Evangelho da verdade. Não pode ser para poder agradar aos homens. O Evangelho do Senhor, por que não pode ser para agradar aos homens? Porque o Evangelho, a palavra da verdade, muitas vezes ela nos confronta. Muitas vezes ela nos confronta, ela confronta o nosso pecado, ela vem mostrar para nós que a gente deve mudar o nosso curso, que a gente deve consertar alguma coisa na nossa vida. Mas nós temos vivido um tempo onde muitos pastores e muitos homens têm se recusado a pregar essa palavra, a dizer: olha, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependa-se do seu mau caminho, do pecado, para que você possa herdar o céu. Com medo de desagradar o público, com medo de desagradar as pessoas. E isso tem gerado também um sentimento coletivo muito ruim, porque as pessoas às vezes, quando são às vezes confrontadas no seu pecado, quando ouvem essa palavra da verdade, se sentem confrontados, decidem mudar de lugar. Aí fica mudando de igreja para igreja. Fica mudando. Porque o diabo também usa isso como estratégia. Ah, não, esse pastor está falando demais. Isso não é... Deixa isso de lado. Sabe, querido, o diabo ele é sorrateiro e ele engana. E aí tem se criado dentro da igreja do Senhor um grupo daqueles que não querem ouvir a palavra da verdade e que ficam pulando de galho em galho. E do lado de cá, um outro grupo que tem receio de pregar a palavra da verdade com medo de desagradar o público. O pregador do Evangelho, ele tem que pregar a palavra da verdade. A palavra da verdade é ela que transforma. É o Espírito Santo que trabalha no coração. A gente não pode nunca se furtar em falá-la
de maneira genuína e não alterar uma vírgula dela. Quem agrada aos homens não agrada a Deus. É isso que o apóstolo vai dizer no verso 10. Quem agrada aos homens não agrada a Deus. Os judaizantes estavam acusando Paulo de falar: Paulo, você está flexibilizando o evangelho, porque você está dizendo que não é necessário ter o gentio se circuncidar. Você está querendo então facilitar o evangelho para o gentio? Paulo vem dizer: não estou facilitando nada para ninguém. Eu só estou dizendo a verdade. Não é necessária a circuncisão. Para ser salvo não é necessário. Paulo não queria agradar homem algum. Ele vem dizer: por acaso eu estou aqui para poder agradar homem? Não, eu quero agradar apenas a Deus. Apenas a Deus. E ele, tentando desmerecer, no verso 10 ele vai dizer: porventura eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro eu agradar a homens? Não, o meu compromisso é com Deus. E ele fala no verso 10: se agradasse aos homens, não seria servo de Deus. Se eu quisesse agradar as pessoas, ficar bem com todo mundo, eu não seria servo de Deus, jamais. Por quê? Porque eu repito, a palavra da verdade, por vezes, ela vai nos confrontar. Vai nos confrontar para nos corrigir, para nos trazer por o caminho certo, para alinharmos o nosso ponteiro com a palavra do Senhor, para que realmente a gente permaneça nesse caminho até a volta de Cristo, com uma vida de santidade e de retidão. A mensagem pregada, ele vem dizer que não foi recebida por homens, não foi recebida por homens. A partir do 13 até o 24, ele vai dizer que a respeito de quando ele foi, a respeito da sua conversão, das provas que ele enfrentou, antes da sua conversão, verso 13 e 14, ele vem dizer quem ele era. Ele era também um judaizante, ele era alguém fervoroso, e ele era alguém que combatia o evangelho, porque ele acreditava que aquilo que ele tinha na sua vida, os ensinamentos que ele havia recebido, é que era o correto. E aí ele vem se levantar contra aquele novo caminho. Ele vai utilizar a expressão caminho lá em Atos. Ele se posicionou e ele perseguia ali a igreja do Senhor, porque ele não entendia. Ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus, perseguindo os cristãos, porque a verdade que ele tinha consigo era aquela do judaísmo impregnada no coração. Até que Cristo atravessou o caminho dele. Até que ele entendeu, por meio da graça de Deus, a salvação por meio de Cristo. E quando a verdade se descortinou diante dos seus olhos, quando as suas escamas espirituais caíram, ele se rendeu a Cristo e se apaixonou pela verdade. E agora aquele que combatia a verdade, agora ele passou a ser o defensor da verdade, o promotor da verdade, aquele que anunciava a verdade de maneira fervorosa. Agora, antes da sua conversão era após a sua conversão, após essa experiência, realmente a sua vida foi mudada. Ele vai utilizar a expressão no verso 15 e 16, que Deus o separou antes mesmo dele nascer, porque Deus conhece tudo, querido. Deus conhece, Deus sabia que Paulo seria um excelente instrumento para a propagação da sua palavra, sabe, seria alguém que amava a verdade de maneira genuína. Ele só não sabia o que era verdade. Ele amava o judaísmo porque acreditava que o judaísmo é que era verdade. Na hora que ele encontra Cristo, ele passa a amar Cristo ainda com mais intensidade, porque agora ele percebe que essa é verdadeiramente a verdade, a única verdade. Ele vem dizer que Deus nos chamou pela sua graça, a maravilhosa graça. Não somos merecedores da salvação, queridos. A salvação é pura misericórdia de Deus nas nossas vidas. E aí ele conclui aqui do 16 ao 24, falando num tempo que, no verso 17, nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo passou 3 anos nessa região, lá na Arábia. Nós não temos registro, detalhes sobre essas informações lá, mas certamente foi um tempo onde ele buscou a Deus e a sua fé foi amadurecida. Um tempo onde realmente o Senhor comunicou a ele palavras da verdade. Ele buscou intensamente ao Senhor, porque nós vemos posteriormente o apóstolo aparecer lá na cidade de Antioquia, na igreja de Antioquia, já agora anunciando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor com fervor. Esse tempo aqui foi o tempo que o barco estava no estaleiro, esses 3 anos.
Foi o tempo que ele ficou no estaleiro por Deus trabalhar na sua vida, Por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande com a pessoa que converte. A pessoa que converte, que vem para o Evangelho, a gente tem que ter o cuidado, porque você não pode dar um microfone para uma pessoa dessa falar. Porque ela não vai falar nada com nada, porque ela não conhece a verdade. Quando Paulo converteu-se ao Evangelho da verdade, ele pouco conhecia. E agora ele precisava de conhecer. E ele passou 3 anos se relacionando com Deus para depois surgir como ministério. Assumir o ministério e pregador da palavra do Senhor. Todo mundo precisa de tempo para amadurecer a fé, querido. A fé não é algo instantâneo assim que virou crente, já conhece toda a Bíblia, conhece toda a palavra da verdade. Não, querido. Fé é relacionamento com Deus, cristianismo é relacionamento, e precisava se desenvolver agora, amadurecer essa fé. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente vê nas redes sociais aí pessoa que se converteu agora e já está falando, está pregando. Tenha cuidado, tá, querido? Vai falar muita abobrinha, porque não sabe de nada da Bíblia, não conhece nada da Bíblia, não tem experiência nenhuma com Deus. Então tenha cuidado para quem você está emprestando os seus ouvidos aí. Depois ele esteve em Jerusalém, ele vem dizendo no verso 18 a 20, que se reuniu com Pedro, encontrou Tiago, e depois partiu para a região da Assíria e da Cilícia para anunciar a palavra também da verdade. Esse foi o capítulo 1, onde o apóstolo vem trazer uma mensagem de confronto, de alerta, de advertência e de confronto ali àquela igreja que estava sobre um ferrenho ataque do diabo, a respeito de uma falsa doutrina que estava permeando o coração daquela igreja. Amém, queridos? Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé. A gente vê com esse estudo aqui que o Evangelho ele tem origem não em homem, querido. O Evangelho é algo de Deus. O Evangelho vem de Deus para as nossas vidas. O Evangelho ele não necessita de aditivo algum. A palavra da verdade ela é suficiente. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Você só precisa dele na sua vida. Você só precisa dele na sua vida, amá-lo, recebê-lo, colocar a sua fé e a sua devoção nele. Mas também tem que ter um alerta, sabe, de que você precisa de Cristo, mas precisa de também se submeter à sua palavra, aos seus princípios. Tenha cuidado com aqueles que dizem que não precisa de seguir toda a Bíblia. Tenha muito cuidado, em nome de Jesus. E a gente aprende também que o verdadeiro ministro do Evangelho, ele não procura agradar a homens, mas agradar a Deus. Você é um ministro também do Evangelho do Senhor. Onde você está? A comissão de ir de pregar o Evangelho a toda criatura, ele é para todos nós. Lá no seu trabalho, você é o pregador do Evangelho. De repente, lá no seu trabalho, você vai ser a única pessoa que vai falar para Jesus, de Jesus para o seu colega de trabalho. Você é o pregador do Evangelho lá. Você tem que dizer a ele: entregue seu coração a Jesus Cristo, muda essa vida sua. Deixa esses negócios que você está falando de errado de lado. Aceita Jesus. De repente você vai ser a única Bíblia que ele vai ler. E Deus te colocou lá por causa disso. Por misericórdia, aquele não cristão que está lá sentado do seu lado, na mesa, no computador do lado. E é você que vai ser o pastor da vida dele. Você que vai anunciar a mensagem da verdade para a vida dele. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos incomode nessa manhã a nos posicionarmos realmente como homens e mulheres de Deus, não cairmos na lábia do diabo, não sermos enganados por esses desvios que ele tem tentado, que ele tem anunciado dentro da igreja do Senhor, nesse tempo do fim. E Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 27, ele diz que no tempo do fim, muitos falsos mestres e falsos profetas se levantariam, muitos, e iriam enganar não a poucos, ele diz irão enganar a muitos, em nome de Jesus, que o seu coração esteja guardado em Cristo, que a sua mente esteja guardada em Cristo, e que você feche os seus ouvidos para tudo aquilo que não é de Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado porque ela nos orienta, ela nos instrui, ela nos mostra que vale a pena andar com o Senhor, vale a pena vivermos o Evangelho da verdade. Ele é o único. Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. As boas novas do Evangelho são uma só,
Não existe outro evangelho, existe apenas um evangelho em Cristo Jesus. Meu Deus, e nos ajuda a guardarmos essa palavra no nosso coração. Nos ajude a sermos sempre alertas em relação, meu Deus, à tua palavra e vivermos, meu Deus, a vida abundante que o Senhor tem para nós. O diabo veio para matar, roubar e destruir a vida do homem, veio para prendê-lo no pecado, meu Deus, para impedir que ele desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas a tua palavra diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. É isso que nós queremos, Deus, uma vida abundante com o Senhor aqui, uma vida abundante de presença do Senhor nas nossas vidas, dentro da nossa casa. Deus, fique à vontade dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Entra dentro da nossa casa, meu Pai amado, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, meu Deus amado, no nosso trabalho. Que onde estivermos, a presença do Senhor vá conosco, a graça do Senhor seja sempre abundante, meu Deus, e que perseveremos firmados na palavra da verdade, que a gente nunca venha se desviar. Deus, nos dá atenção para a gente não cair na lorota do diabo, meu Deus, nas palavras enganadoras que ele usa pessoas, meu Deus, às vezes tão bacanas, tão eloquentes para poder falar, mas que são ministros do diabo, são falsos profetas. Tenha misericórdia das nossas vidas, que essa palavra, meu Deus, o Senhor possa completá-la no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, é isso que eu lhe peço, no nome poderoso de Jesus. Deus, eu lhe peço que também agora o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos guarde, nos conceda um domingo de paz, meu Deus, um dia de boas notícias, um dia de alegria, e que à noite estejamos aqui, meu Deus, empolgados para rendermos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e sermos novamente alimentados pela palavra do Senhor. Obrigado por todo o bem que o Senhor tem nos feito. É assim que eu lhe oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.